Amigos do Automais, a Fiat está tentando dar o primeiro passo da eletrificação aqui no Brasil e popularizar essa tecnologia através da hibridização de Fastback e Pulse. E hoje eu vou te mostrar todos os detalhes sobre esse carro e por que eu fiz aspas logo no começo do vídeo. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de baixar agora o aplicativo Automais TV. Seu conteúdo 24 horas automotivo de motocicletas e também de caminhões e pesados para você assistir onde você quiser. Mas, se você assinar o plano Premium, vai ter desconto em todos os nossos parceiros e poder assistir o conteúdo como você quiser. Além disso, tem um benefício muito grande que é o sorteio de um carro zero sempre que tiver. Então assine agora o aplicativo Automais TV e confira todas essas vantagens. Agora bora falar do Fastback e do Pulse eletrificados. Na prática, muda muito dirigir o Fastback ou o Pulse com esse sistema eletrificado? Algumas coisas, sim, você vai sentir uma diferença bem nítida. Mas eu vou dar uma dica muito importante para vocês e um truque legal para vocês. Faz o seguinte, vai lá na concessionária, dirige alguma versão que não tem esse sistema, pode ser o Fastback sem nome ou o Pulse Drive, que eles não têm esse sistema, e depois dirige esses eletrificados. Se você não fizer isso, você não vai sentir diferença, e eu vou explicar o porquê. A diferença ela é muito sutil, mas quando você tem esse parâmetro de comparação entre os dois, aí que você pega a real diferença entre eles. O que acontece? Na hora de dirigir, esse sistema eletrificado não dá mais potência ou mais torque para os 130 cavalos e para os 20,4 kg de torque do motor 1.0 3 cilindros turbo que o Pulse Fastback tem. Mesmo esse motor elétrico tendo 4 cavalos, o que ele faz na real é reduzir o esforço que o motor a combustão vai ter. Então eu estou numa subida agora, eu preciso pisar menos no pedal do que eu precisaria para poder fazer o Pulse e o Fastback com esse motor andarem o mesmo tanto. Então ele reduz o esforço do motor a combustão. Tanto que quando você está numa subida, você vê o nível da bateria assim, ó, esgotando muito rápido, ele sugando toda a bateria. Porque ele está fazendo isso, ele está fazendo um pequeno motor elétrico atuar ali junto com o motor a combustão para reduzir o consumo. Essa é a ideia. E reduzir o esforço dele também. Já quando você está numa descida, ele vai carregar tudo e usar até o próprio sistema regenerativo. Outro ponto que é interessante é em relação ao Start-Stop. Não tem como você desligar o Start-Stop, mas ele funciona de uma maneira muito eficiente. Então quando você para com o carro, quer ver? Eu vou encostar aqui no canto para mostrar para vocês, como se eu tivesse parado no sinal, porque agora todos os sinais estão abertos. Quando você para e o motor desliga, ó, ele desligou agora. O desligamento dele é muito suave. Quando eu vou sair, eu tiro o pé do acelerador e ele já liga automaticamente o motor. Essa ligação no motor ela é muito mais suave. Então aqui, ó, vou parar no sinal de novo. Eu parei aqui. Ó, o motor desligou agora. Você tá escutando aquele desliga. Isso ajuda a te economizar um pouco de combustível, não muito, mas ajuda a economizar um pouco de combustível. Na hora que ligar o motor, é muito mais suave do que num start-stop normal. Então ó, ligou aqui, eu pisei no acelerador, ele já sai quase que instantaneamente. E você não tem aquele brum de carros normalmente a combustão quando tem esse sistema de start-stop que eles fazem. Então é um sistema muito mais suave, é um sistema muito mais cômodo até de ser usado. Basicamente acaba sendo uma evolução do start-stop. Só que ao contrário da Kia, por exemplo, que tem um sistema muito parecido no Stonic, só que é um sistema de 48 volts, esse aqui é de 12, o Pulse e o Fastback não são capazes de desligar o motor em movimento. No Stonic, quando você está na estrada no modo eco, ou até numa rua mais plana ali, e você já não está pisando no acelerador, ou está numa constante bem na casquinha, ele desliga o motor para economizar combustível. O Pulse e o Fastback não conseguem fazer isso. Resumidamente, para quem estiver dirigindo esses carros eletrificados da Fiat, qual que vai ser a diferença real? Nenhuma. A sua condução não vai mudar absolutamente nada, não vai mudar absolutamente nada para você. Só que quando você dirige os modelos não eletrificados e aí dirige os eletrificados, você sente essa sutil diferença no sistema, que é muito sutil de ter menos esforço para andar, de ter menos necessidade de pisar no acelerador, porque tá um pouco ali mais linear o negócio.
porque a curva de torque fica mais achatada. Os buracos que teriam de torque por conta do motor a combustão ficam mais achatadinhos por conta dessa eletrificação. É uma pequena evolução, uma pequena eletrificação, como eu expliquei, que na prática, você só vai ter diferença por conta do start-stop. Isso. As versões híbridas de Pulse e Fastback serão oferecidas nas variantes Impetus e Audace, substituindo essas variantes que não tinham motor eletrificado. Os preços do Fastback estão aparecendo na sua tela agora, porque o Fastback é o carro que está na tela. E agora vai aparecer os preços do Pulse, que é o carro que está aparecendo na sua tela nesse momento. Lembrando que Pulse e Fastback não mudam muita coisa, muda aqui o para-choque do Fastback, que é um para-choque diferente, que é o mesmo do Pulse Abarth, enquanto no Pulse a frente é um pouquinho diferente, tem até essa pestana cromada, é um visual um pouquinho diferente, e a traseira do Fastback estilo Coupé e a traseira do Pulse estilo SUV normal, mais parecida com o Argo. Então, como eu falei, diferenças visuais que eles têm em relação ao que tinha antes. Nada. A única alteração é a volta da cor azul Amalfi, que o Pulse já teve, voltou, felizmente sem aquele teto cinza que era horrível, e agora para o Fastback veio essa cor azul, que é muito bonita, é bom ver cores voltando para os carros. Como eu falei, a frente dos dois altera um pouquinho, então no Fastback você tem essa entrada de ar um pouquinho menor, essa entrada na lateral e acabamentos em preto piano e esse tipo de... É um cromo escurecido, quase um cobre aqui, dependendo da luz que você usa. E a pestana aqui na parte superior em preto brilhante, enquanto no Pulse, na versão topo de linha Impetus, isso aqui é cromado. Na lateral você tem rodas de liga leve bem grandes, é um estilo bonito, eu gosto e combina bastante com o Fastback e com o Pulse. Os paralamas são alargados iguais os dois. No caso do Fastback você tem teto preto e retrovisor preto, mas o teto do Fastback é só nessa parte superior. No Pulse você vê ainda aqui a lateralzinha e subindo aqui um elemento em preto. Aqui na traseira, polêmica do Fastback, porque é um pouco desproporcional, um pouco maior do que poderia ser, mas é um carro visualmente bonito. Você tem essas lanternas fininhas interligadas aqui, ligando essa parte da placa, trazendo um estilo bem legal para o carro. E o porta-malas, que é simplesmente gigantesco. São 516 litros, é o maior porta-malas entre todos os SUVs compactos à venda no Brasil. Ainda tem esse negocinho que você dobra para frente e para trás, que ajuda bastante a colocar as coisas no porta-malas. E por ser um SUV coupé, ao contrário de um sedã que só abriria aqui a tampa, o vidro vai junto, facilitando muito você colocar as coisas dentro do porta-malas do Fastback. A única mudança visual que teve de verdade, tanto no Pulse quanto no Fastback, tá aqui ó, o logo T200 Hybrid. Essa é a única alteração que teve. E agora não vem mais o nome da versão escrito em cima, então não tem nem Impetus nem Audace. Você olha para o carro e fala, acho que eu sei que versão que é essa. Aí você tenta adivinhar. E não tem limpador aqui para o Fastback, por conta de seu perfil acupesado, que faz com que a água escorra aqui, mas ainda fica um pouquinho. Eu gosto visualmente desse carro, mas você prefere qual? Pulse ou Fastback? Eu gosto mais do Pulse Abarth, mas eu gosto do visual do Pulse e gosto do visual do Fastback também. Qual que é o seu preferido? Vamos falar sobre o motor, que é a grande estrela dessa renovação de Pulse e Fastback, porque na verdade visualmente não mudou absolutamente nada e agora o Fastback na versão topo de linha com motor 1.0 a Impetus tem opção de interior, claro. Essas são as únicas alterações que rolaram. O motor segue 1.0 3 cilindros turbo de 130 cavalos e 20.4 kg de torque. O que mudou? Ao invés de ter um alternador e um motor de partida, ambos foram substituídos por um pequeno motor elétrico. E esse pequeno motor elétrico, ele não traciona as rodas de jeito nenhum. A definição clara de um carro híbrido é quando ele tem dois motores, cujos dois motores são capazes de tracionar as rodas. Quando você tem um motor elétrico que você carrega para uma fonte externa, ou seja, para uma tomada, para um carregador, junto com o motor a combustão, esse carro é chamado de PHEV ou PHEV, que é o híbrido plug-in. E ainda tem um terceiro elemento, que são os REEV, ou REEV, que também é um novo termo que estão usando, que são os carros que eles têm um motor elétrico maior, baterias maiores, e o motor a combustão funciona para carregar o motor elétrico. E aí é praticamente um elétrico com extensor de autonomia. Tem também o sistema da Honda, que é aquele motor elétrico, que é o privilegiado. O motor a combustão serve ali só para carregar o motor elétrico, mas vez ou outra ele traciona as rodas. Todos esses carros que eu falei, eles são considerados híbridos, porque o motor a combustão e o motor elétrico tracionam o carro em algum momento.
No caso daquele último que eu falei, o REEV, é só um motor elétrico que anda, faz o carro andar, mas o motor a combustão está lá e ele é colocado combustível para poder aumentar a autonomia do motor elétrico. Ele é só um auxílio, mas esse tipo de carro ele é até considerado carro elétrico com sensor de autonomia. Por que eu expliquei tudo isso? Porque esse sistema da Fiat não é nenhum desses. Ele está escrito Hybrid ali na frente, vai estar escrito Hybrid na traseira, mas é a mesma história da Kia e da Caoa Chery, que coloca o logo Hybrid nos seus carros que não são híbridos de verdade. Para ser chamado de híbrido de verdade, precisa que o motor elétrico tracione as rodas, e não é o que acontece aqui. A gente pode chamar esse carro de semi-híbrido, seria um termo bem justo para ele. Também a Fiat diz que ele é um híbrido leve, que é uma classificação que usam também. Mas isso, ao meu ver, causa confusão nas pessoas. Porque, como eu falei, um carro híbrido de verdade é quando o motor elétrico é capaz de tracionar as rodas. Esse sistema, não estou criticando dizendo que esse sistema é ruim, muito pelo contrário, esse sistema é muito bom, mas a grande questão é que não dá para chamar de híbrido quando não traciona a roda. Existe uma lei, que foi nessa lei que a Fiat se baseou, para que esse carro entrasse na documentação como híbrido e tivesse tanto isenção de IPVA em vários lugares, quanto isenção de rodízio ou descontos grandes de IPVA. Por quê? Existe uma lei que diz que 2% do consumo total, se for feito em energia, é considerado híbrido. Mas, novamente, o motor elétrico não traciona as rodas. Esse motor elétrico que está aí, qual que é a função exata dele? A função exata dele é reduzir o esforço do motor a combustão. Então, em momentos onde, por exemplo, o motor a combustão não teria sua força plena, sua curva de torque plena, não teria o máximo de torque, e principalmente nas arrancadas, onde os motores a combustão são menos eficientes, o motor elétrico joga um pouquinho de força a mais e reduz o esforço do 3 cilindros aqui. É para isso que ele serve. Reduzir o esforço e ajudar a reduzir consumo também. Segundo a Fiat, você tem um consumo de 10,7% menor no Pulse e no Fastback você tem uma redução de 11,5% quando você usa etanol, enquanto com gasolina a redução de consumo foi de 9,8%. Isso significa o quê? Isso é um pequeno truque de eletrificação parcial bem pequena para uma redução de consumo, e uma redução que passa de 10% em vários casos. É benéfico pra caramba, você tem um carro que é verdadeiramente mais econômico, é um carro que vai ajudar a reduzir emissões de poluição, reduzir CO2, fazer com que você gaste menos dinheiro com combustível. E esse é o objetivo desse carro, e é um objetivo muito justo. Contudo, dizer que é híbrido, já acho que passa um pouquinho, já vai um pouco too much. É um sistema legal, é uma eletrificação necessária para que os carros tenham uma melhora de consumo, para que tenha uma redução de emissão de gases também, super necessária para hoje em dia, mas híbrido não é. Já teve gente falando que esse carro seria concorrente do Corolla Cross híbrido. O Corolla Cross é híbrido de verdade, é um SUV médio, outra categoria. Não é híbrido, não dá para chamar de híbrido, mas dirigindo realmente faz diferença. Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes visuais desse carro. O interior também não mudou nada, lembrando que existem diferenças entre Pulse e Fastback. O Fastback tem o console central mais alto com freio de estacionamento eletrônico, coisa que o Pulse só vai ter na versão Abarth. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto nesse carro é o porta-copos removível, que tem um esconderijo secreto aqui embaixo. Você tem aqui o console central com carregador de celular por indução com saída de ventilação para o seu celular não virar uma batata quente. A central multimídia é maior agora, tanto no Audace quanto no Impetus, você tem a tela grandona. Antes no Audace você tinha a tela grande como opcional, agora virou item de série. É uma tela excelente, fácil de mexer, rápida, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Eu gosto bastante dessa central. Ela briga ali pau a pau com a VW Play da Volkswagen, só que a da Volkswagen é um pouquinho melhor. O painel de instrumentos é totalmente digital e recebeu pequenas modificações. Você tem na lateral a luz mais azulada. Aqui na parte central do cluster você tem o medidor da bateria que fica aqui embaixo do meu banco, é uma bateria de lítio bem aqui embaixo. Do lado esquerdo você vê o funcionamento do sistema eletrificado, ou seja, quando a barrinha está para cima, você está gastando a bateria do sistema. Quando está para baixo, está regenerando. Assim é uma maneira que você vê de economizar mais combustível. Além disso, ele tem outras telas aqui, como o fluxo de energia,
que mostra a roda rodando ali e quando ela fica azulzinha é porque o sistema eletrificado está ajudando também. E é lógico que em várias telas aparece Hybrid, ao invés de ter a iluminação em vermelho, tem a iluminação em azul. São pequenos detalhes que a Fiat colocou para mostrar esse lado ecologicamente correto do Pulse e do Fastback. Lembrando também que o Fastback tem essa faixa de couro aqui, que no Pulse é plástico, mas a maldição do Pulse segue tanto no Pulse quanto no Fastback, porque os porta-luvas continuam desalinhados e eu olhei uns 5 carros aqui e todos estão desalinhados. O banco é revestido em couro, uma qualidade muito boa desse couro. É um couro parecido com o usado nos modelos da Jeep e é um couro de qualidade bem superior ao do Nivus e ao do Kardian. Você tem aqui também o volante revestido em couro com ajuste de altura e profundidade, mas esse ajuste de altura e profundidade você só encontra na versão topo de linha Impetus. E o botão Sport continua vermelho e aí ele deixa o painel todo vermelho, exceto, claro, o escrito Hybrid e o medidor da bateria. Aqui atrás não mudou absolutamente nada. Banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m e o espaço é relativamente ok. O joelho quase raspa aqui no banco. Isso aqui vale para o Pulse também. Agora, pro espaço para a cabeça, o Pulse é um pouquinho melhor porque não tem esse teto acupesado como é no Fastback. Mas é um espaço relativamente bom para um carro compacto. O espaço aqui para um passageiro no meio não é muito recomendável. Tem saída de ar e entradas USB aqui para quem senta atrás, no caso do Fastback. O acabamento é o mesmo lá da frente, então é um acabamento simples, mas bem feito. Para a categoria, tá muito bom. O que concluímos sobre Pulse e Fastback Hybrid? São híbridos de verdade? Não. Mas são um grande passo importante que a Fiat está dando. Essa eletrificação parcial é algo que outras montadoras não tiveram coragem de fazer no Brasil ainda. A Caoa Chery tem modelos eletrificados da mesma maneira, que são produzidos aqui, mas com um volume muito menor. O Pulse e o Fastback vão colocar esse pequeno primeiro passo da eletrificação no mercado brasileiro para valer. São carros de alto volume, eles vão realmente democratizar esse tipo de tecnologia, que é algo que a Fiat quer fazer, é algo que a Stellantis quer fazer. E é natural que esse motor vá parar em todos os outros modelos que usam essa motorização, desde Fiat Strada até Peugeot 2008, 208 e os Citroëns Basalt, C3 e Aircross. É questão de tempo para que isso aconteça. A gente pode ver como essa eletrificação parcial em que o motor de partida e o alternador são substituídos por um motor elétrico como um passo adiante dos motores a combustão, assim como aconteceu quando saiu de cena o carburador para entrar em injeção eletrônica, ou como em muitos carros que agora já tem injeção direta, que ajuda no consumo de combustível também. São pequenos recursos que as montadoras usam para que os motores a combustão se tornem mais eficientes e a gente não seja obrigado pela lei de emissão de poluentes ou por todas as coisas que estão acontecendo a só comprar carros elétricos. A gente ainda quer carros a combustão e essa eletrificação parcial é uma ajuda muito boa e muito bem-vinda. Parabéns à Fiat por ter feito isso. Eu bato palmas para vocês por terem colocado uma tecnologia que na Europa usa há muito tempo e o Brasil nunca teve um acesso de verdade. E está trazendo para modelos de volume, modelos desejados, modelos que as pessoas querem comprar. Mas um puxão de orelha por usar a palavra híbrido em um carro que não é híbrido. Curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não perca segunda-feira, 18 horas, ao vivo, podcast Automais aqui nesse canal. E baixe agora o aplicativo Automais TV. Até a próxima! Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.